frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Está começando mais uma programação da Superintendência da Juventude. Nós somos da área Bom Jesus e nós temos como superintendente da Juventude o pastor, glória a Deus, deu um branco agora, Adriano Licidônio, e como diretor, irmão Paulo, glória a Deus. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. A nossa sede aqui está localizada na Avenida Farrapos 312, próximo aqui à rodoviária de Porto Alegre. E nosso pastor da área Bom Jesus é o pastor Leandro Dias. Nós temos como líder da juventude o irmão Diácono Jefferson, que está conosco. Aqui ao lado, depois ele vai falar. Ao meu lado à esquerda, o irmão Christian. Pode dar uma saudação, irmão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos que estão videologados nesta programação e que Deus abençoe a todos. Que Deus tenha uma palavra hoje para cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui para falar a respeito o tema que nós conversamos, né, entre os irmãos. E nós decidimos que o tema seria sobre o perdão. E nós vamos discorrer a respeito disso, né? E eu creio que o Senhor Jesus vai falar a respeito disso, né? Através da sua palavra, através de testemunhos, né? Enfim, de tudo aquilo que vai ser dito, né, nessa noite. E eu peço aos irmãos, né, que compartilhem essa live e já deixem o like já, para que essa programação ela seja relevante para o YouTube e o YouTube possa compartilhar, né? E todos possam ser edificados, né, por esse tema, por essa mensagem que vai ser entregue aqui nessa noite para os irmãos se edificarem, né? Aproveitando esse tempo, né, para falar sobre a importância, né, sobre a importância do perdão, sobre a importância de liberar perdão, né, e pensar o mesmo pensamento que Cristo teve, né, a nosso respeito. Ele nos perdoou, né. Nós vamos discorrer a respeito disso, né. Primeiramente nós vamos estar então fazendo uma oração inicial para que o Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, amém? Vamos estar orando todos juntos. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos Te glorificar, Senhor, nós queremos Te exaltar, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar, Senhor, nessa noite, Deus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, para que nós possamos alcançar, Senhor, o pleno conhecimento da verdade, Senhor, na Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha a nos conduzir essa noite, Deus, e que aquilo que nós formos dizer, Senhor, seja de edificação, Senhor, seja para que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glórias a Deus, glória a Deus. Então, irmão Christian, né, nós vamos estar falando sobre esse assunto, né, tão importante para o jovem, né? O jovem, se não aprender a perdoar, o jovem não tem vitória, né? Não só o jovem, né? Qualquer pessoa que... Glória a Deus, é verdade. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, sobre a questão do perdão, né? A gente estava conversando antes de começar a live, né? Estava conversando sobre vários assuntos, né? A respeito do perdão. Nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo for nos guiando, né? Conforme o Senhor for nos guiando. Eu queria abrir uma palavra aqui em Mateus, primeiramente, são uns versículos, né? Os irmãos puderem pegar suas Bíblias para a gente ir acompanhando, né, aquilo que o Espírito Santo nos guiar, né, para falar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Diz aqui em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, aqui, quando fala sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, né? Tem aqui um versículo que diz o seguinte aqui, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o 3, né? Depois o 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui vai falando, né, sobre as bem-aventuranças. O que eu queria comentar sobre isso, né? Que mais que felizes são aqueles que perdoam, né? Que diz no 7, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso nos lembra, né, irmão Cristo, quando Jesus ele fala, né? Que com a mesma medida que a gente mede o próximo, nós vamos ser medidos. Nós seremos medidos, exatamente. E se a gente não alcançar essa revelação aqui da misericórdia, né? Que seria o perdão, né? A gente fica totalmente travado, né? E isso é uma barreira, né? A falta de perdão, ela acaba gerando algo no nosso coração, né? Uma manchinha no nosso coração. Eu me lembro que quando tinha os estudos para as crianças, né? Uma coisa bem simples, né? Que uma criança tinha até uma consagração das crianças. Eu sei que é uma consagração infantil, mas é um exemplo bem simples, né? Bem lúdico, assim, né? Nessa consagração tinha o tema, né? Falava sobre o perdão. E tinha um coraçãozinho, né? Era feito um coração de papel. E um modelo, um coração branco, um coração negro, né? E para as crianças aquilo era ensinado que quando o coração tá negro, ele tá... Não perdoa. Que não perdoa. Exatamente. Então uma coisa bem lúdica para as crianças, né? Mas que para nós também é bem simples, né? Não exige assim grandes esforços, né? E se a gente não manter esse coração, né, branco, no caso limpo, né, um coração, aqui diz, né, aqui na própria palavra que eu li aqui, ó, Mateus 5 e versículo número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, né, se o nosso coração estiver negro, né, estiver escuro, logo a gente vai estar cego espiritual. Ou seja, se a gente não perdoar, a gente não vê a Deus. Aqui está dizendo, ó, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a palavra de Deus diz também, né, irmão? Pegando o gancho do irmão sobre perdão, que... Fica à vontade. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar uns aos outros, né? E nós estávamos agora há pouco conversando, antes de começar aqui a live, que o diabo ele tem um grande acesso em relação a isso, né? Que quando a pessoa não perdoa... Um exemplo, a palavra de Deus diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que se eu tiver alguma coisa com meu irmão, eu vou ter com ele. Sim. A palavra de Deus relata sobre isso, né? E mais pra frente E o fala. diabo, ele é a mesma coisa. Assim como Jesus ele veio para rogar por nós, e ele é o mediador entre Deus e os homens, assim é Satanás. Quando Jesus não está como mediador entre eu e o irmão, um exemplo sobre o diácono Jonas, o diabo, quem é que está ali, se não é o meu Jesus? O Jesus de perdão, né? Quem está ali é o príncipe desse mundo, né? Satanás. E eu também gostaria de, pegando o gancho do irmão, eu gostaria de abrir uma palavra àqueles que estão em casa, aonde não importa onde você estiver, né? A palavra de Deus diz que se tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. E a mesma palavra que está aqui, está tocando nos irmãos, seja na sua casa, no seu trabalho. Nós temos um exemplo sobre o centurião romano, né? A palavra de Deus diz que ele diz: Senhor, me diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Para Jesus não existe distância, não existe essas coisas, né? Jesus ele está aqui, está em todo lugar, ele é presente, onisciente, né? Glória a Deus. Então eu quero abrir uma palavra com os irmãos que se encontram em Gênesis capítulo 4 e Gênesis capítulo 4 e depois nós vamos ir para Mateus. O que eu quero frisar para os irmãos é que Deus ele tem me usado por misericórdia assim, né? Toda palavra que tem no Antigo Testamento, ela aponta para o Novo. Ou seja, Jesus Cristo, sempre quando tem uma palavra no Antigo, Jesus vem com o Novo, porque a palavra de Deus diz que ele não veio para mudar a lei, mas que ele veio para a lei se cumprisse, como temos um exemplo da mulher, a mulher que foi pega em ato de adultério. A lei dizia que ela deveria ser morta e apedrejada, mas Jesus ele veio e ele não mudou aquilo. A palavra de Deus diz que ele só ele veio para transformar, né? A palavra de Deus diz que ele veio para se cumprir.
né? Aleluia. A palavra de Deus diz. Glória a Então Deus. vamos ler aqui em Gênesis capítulo 4 e o verso 24, que nos diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 23 e ao 24. E disse Lameque a sua esposa, Ada e Zila: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer a vós. Matei um homem porque ele feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7 a de Lameque, diz a palavra de Deus. E agora nós vamos para... Glória a Deus, aleluia. Nós vamos Aleluia. para Mateus, capítulo 18 e o verso de número 21, onde Deus ele fez uma comparação, né? A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento aponta para a sombra para o Novo. Os irmãos vão entender a revelação. Se encontra em Mateus, capítulo 18 e o verso de número 21. Pedro, Aleluia. a palavra de Deus diz: então Pedro, aproximando-se, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós lemos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4 e verso 23 a 24. A palavra de Deus diz que Lameque ele era da descendência de Caim. Lameque ele era da linhagem de Caim. E a palavra de Deus nos diz que Caim ele foi na terra ele foi o primeiro homicida, né? A Bíblia diz que Caim ele acaba matando Abel. Nós sabemos, os irmãos conhecem a história, né? Por causa que porque Abel ele ofereceu das primícias para o Senhor. E a palavra de Deus está nos dizendo que Lameque ele está chamando as suas esposas. No Antigo Testamento a Bíblia diz que era olho por olho e dente por dente. Ele cresceu e viu que a descendência dele, né, Caim, era maldoso. E ele se tornou um homem maldoso. E a palavra de Deus diz que ele chama as suas 2 mulheres e fala: ouve-me, ó mulheres, matei um homem porque ele me pisou e o outro porque me feriu. A vingança estava no coração dele. Só que a palavra de Deus nos diz que ele diz assim: 70 vezes 7, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7, ele seria muito mais maldoso do que Caim. Aí a palavra de Deus nos diz em Mateus que Pedro ele está preocupado porque com certeza havia algum irmão indicando com ele, talvez ele não conseguiria liberar o perdão. E a palavra de Deus nos diz que Pedro ele vai e se aproxima do Senhor Jesus Cristo e fala: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? E o Senhor Jesus diz: não, Pedro, te digo não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, Lameque, ele disse que ia fazer a maldade de 70 vezes 7. Aí como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para mudar a história, ele disse: não, Pedro, não é 7 vezes que tem que perdoar o teu irmão, mas é 70 vezes 7. Eu não sei se os irmãos pegaram a revelação. Então é assim que a palavra de Deus nos diz, né? Ela nos diz sobre o perdão. E muitas das vezes, até o próprio pastor Silvio, um dos nossos pastores da mesa diretora, ele, numa pregação, ele disse que muitas pessoas eles não vão subir naquele dia por causa do perdão. E muitas das vezes nosso perdão, eu falo por mim mesmo, muitas vezes ele é da boca para fora. Porque a palavra de Deus nos diz que o próprio Isaías, ele diz que esse povo me honra de lábios, mas seu coração está longe de mim. E muitas das vezes nós estamos pedindo perdão para o nosso irmão de lábio, mas o coração está longe, entende? Sim. Mas o que eu acho interessante é que Pedro, eu tenho para mim que ele queria perdoar o seu irmão. Por isso que ele veio no Senhor Jesus Cristo e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Porque o Pedro ele era irado, né? Ele era um homem bravo, Então e Deus transformou ele. Ele estava lutando contra ele mesmo, né? Já perguntando para Jesus: ó Jesus, eu sou irado, né? Jesus? Mesma forma. E o próprio Senhor Jesus, na pesca lá, quando Jesus encontra Pedro, Jesus diz para ele, né, se não me falha a memória, em João, capítulo 21, se não me falha a memória, que quando Jesus encontra Pedro, ele disse: na verdade te digo, que tu te cingias e tu ia para onde tu querias, mas eu te levarei para um lugar aonde tu não queres ir. Ou seja, eu te levarei para umas pessoas que vão te maltratar, que vão zombar de ti, talvez, e tu vai ter que perdoar eles. Porque ele fez uma promessa para Pedro: tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E até lá tinha um processo, né? Tinha um processo, A gente exatamente. estava conversando Nós antes da estávamos live. vindo sobre o processo, né? O processo, E né? Deus trabalhou Uau. na vida de Pedro, né? Olha só, irmão, é tão tremendo isso sobre o perdão. Agora nós estávamos conversando e Deus começou a revelar o meu coração. A palavra de Deus diz que quando Judas ele entrega lá Pedro, Judas ele vai trair Jesus. A palavra de Deus diz que quando os soldados romanos estão vindo, Jesus teve que controlar o seu poder, porque aqueles homens caíram, né? Eles caíam cada vez. E a palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens vieram a prender Jesus, o Pedro puxa da espada e ele arranca a orelha de Malco. Aí Jesus ele vai e ele adverte Pedro: Pedro, eu não sou daqui desta terra. Se eu fosse dessa terra, se o meu reino fosse aqui, os anjos pelejariam por mim. Eu poderia rogar ao Pai e ele enviaria 11 legiões de anjos e exterminaria com tudo. Sim. Aí Jesus vai e mostra para Pedro mais uma vez que ele deveria perdoar, ele vai lá e coloca. E muitas das vezes nós somos assim, irmão. Nós queremos fazer com a nossa própria vontade, defender uns aos outros, né? E a palavra de Deus diz que nós não somos assim, né? Queremos puxar a espada, muitas das vezes o líder vem, olha o líder Jesus, ali Jesus estava como líder. E muitas das vezes nós, como Pedro, estamos aprendendo, né? Porque a palavra de Deus diz que Pedro ficou 3 anos com Jesus, né? Presta só atenção, né, jovem? Nesse momento que o irmão está falando é algo tão... uma revelação de Deus mesmo, né? Isso é uma revelação de Deus, porque é exatamente o que acontece, né? Com muitos jovens, né? Quando eles são advertidos sobre alguma circunstância, né? Quando o líder ou o pastor vem, Exatamente. né? Pode continuar, irmão, só para o E jovem já ficar... Não, é exatamente porque o líder, ele tá na visão, a visão dele já é mais ampla, né? Ele já tem a revelação. Aí é onde que o apóstolo Paulo entra, né? Ele diz: porque não temos que pelejar contra sangue nem carne, mas contra os principados e potestades. Porque o Pedro, na visão humana dele, ele queria agir com as próprias mãos. E muitas das vezes é assim, o líder vai, exorta, tenta ensinar o caminho, e muitas das vezes nós, não, vou resolver com a nossa mão, mas a própria palavra de Deus diz que nós não devemos lutar, né, contra sangue nem carne. E fazendo isso, tem uma palavra de Deus que diz também que nós devemos perdoar, porque fazendo isso nós amontoaremos brasas de fogo, né? Porque Jesus, ele a justiça dele é verdadeira. O próprio Jeremias disse que a nossa justiça é como o trapo de imundícia, né? Mas a justiça dele é verdadeira. Aleluia. Glória a Glória Deus. a Deus. Tremendo, né? E isso nos traz, né? Eu creio, né, que os irmãos, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, né, 1000 pensamentos já surgem na mente do jovem, né? Exatamente. Circunstâncias, situações em que o jovem estava passando alguma dificuldade, né? E aí, não sei, na escola, na família, sei lá. Problemas. E em que o jovem enfrenta, né? Ele tem um enfrentamento nessa área da ira, né? Na questão da... Não consegue liberar perdão. Não consegue liberar perdão. Quem sabe o jovem tá com uma circunstância com a mãe ou com o pai, né? Que o jovem quis sair, quis fazer alguma coisa que não devia, né? E aí a mãe, de repente, falou: tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha o que tu tá fazendo. Aí liberou uma palavra a mais, assim, mais forte. Aí o jovem já se magoou. O jovem já estava errado, né? E aí ouviu um ensinamento certo, correto, foi repreendido. E aí o jovem já levou pra emoção, já ficou magoado, né? Ficou lutando, né? E essa importância, né? Que se a gente não entrar por essa palavra aqui que fala sobre o perdão e não praticar isso, a gente não vai conseguir ter vitória no mundo espiritual, né, irmão? Eu só queria dar um pequeno testemunho, né? Na verdade, esse testemunho, ele foi quando aconteceu uma situação quando eu não estava na igreja. Isso foi em 2013, a respeito do perdão. Mas aí, quando eu entrei para os caminhos de Deus em 2020, Deus, ele me deu uma nova experiência e graças a Ele, eu pude sair com a consciência tranquila, vamos dizer assim, né? Sobre o perdão. Aonde que eu quero chegar assim com os irmãos? O meu primo, quando ele tinha... Isso foi em 2013, ele tinha 15 anos. E o meu primo, ele, um dia antes dele morrer, dele falecer, né? Ele foi morto a tiros. Naquela mesma noite, se não me falha a memória, a gente discutiu, eu não estava na igreja, né? A gente discutiu, quase brigamos.
E naquele dia eu não consegui pedir perdão para ele. E naquela mesma noite ele foi assassinado. E aquilo ficou muito forte no meu coração. E passou anos, daí eu entrei para a igreja. Daí em 2020 estava passando por um deserto, estava morando com a minha mãe. E eu, com certeza os irmãos já viram a reportagem que teve do rapaz, aquele assassinato que teve dos dois policiais que mataram um rapaz moreno no Carrefour, aqui no Passo das Pedras. E um desses, o Giovanni Gaspar, era uma alma que eu estava evangelizando, que ele estava morando de aluguel no mesmo pátio. Só que eu estava evangelizando aquela alma e Deus um dia falou para mim que eu devia falar para ele que se ele não se convertesse, porque ele já conhecia a palavra, ele era um pródigo, mas ele estava endurecendo o coração. Sim. E Deus falou para mim, fala para ele que se ele não tomar oposição, eu vou permitir algo e ele vai ter que se converter. Passou o tempo, o diabo começou a usar ele contra mim. Porque é aí que o diabo faz. Ele coloca, tu tá evangelizando uma alma, mas daqui a pouco ele faz a alma ficar brava, que nem o líder. O líder, Jesus estava querendo ganhar o Pedro, e muitas das vezes o Pedro não entendia e queria brigar com o líder. Só para os irmãos entender. E daí ele comecei a evangelizar ele, e chegou um determinado ponto que ele pegou e me afrontou por mais de uma ou duas vezes. E Deus falou para mim, tu lembra do teu primo que faleceu e tu não conseguiu pedir perdão para ele? Aí eu falei, lembro. Isso foi num domingo. E Deus falou, vai e pede perdão para ele, mesmo que tu não errou. Não seja soberbo, Deus falou para mim. Daí eu fui pedir perdão para ele. E daí eu falei para minha mãe, olha, se ele tiver com mais intenções aqui no pátio, que ele tava falando umas coisas, né, que era o diabo usando ele, porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, é uma disputa sobre a alma ali. Uma batalha. E daí eu falei, Deus vai permitir alguma coisa, porque a Bíblia diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E eu tive no mundo e Deus sabe como trabalhar, enfim. Aí eu pedi perdão para ele no domingo. Daí, se não me falha a memória, quando aconteceu esse crime que eles fizeram no Passo das Pedras aqui em Porto Alegre, no Carrefour, eu me lembrei do meu primo, sobre o perdão. Veio na mente na hora. Deus fez eu romper com a soberba de eu tô certo, porque o crente não tem razão. Entendeu? É Eu tô certo. Eu não vou pedir perdão para ele. Quem tem que pedir perdão para ele é ele. Quem tem que pedir perdão para mim é ele. Não. Eu fui lá pedir perdão para ele, a minha consciência ficou tranquila. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu, mas há um processo. Quem sabe Deus vai trabalhar na vida dele lá na cadeia, e Deus pode libertar ele lá, entendeu? E eu acredito que hoje uma barreira muito grande. Eu fico pensando, antigamente os discípulos eles eram lançados na arena dos leões, eles eram mortos por amor à palavra de Deus, e muitas das vezes nós estamos na igreja, acontece uma situação tão pequena e nós pensamos em abandonar a igreja. Os irmãos querem ver uma coisa, eu posso trazer mais uma mensagem da palavra? Se os irmãos podem abrir comigo em... A palavra de Deus diz aqui em Gênesis, capítulo 20. Eu só vou fazer um breve resumo aqui para os irmãos. Vai acompanhando aí, jovem. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21 e o verso de número Gênesis 21, 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu, e ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água e o odre, colocou-se ela, o menino, debaixo de um pé de arbustre. Afastando-se, foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. Assentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu e disse, Agar, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a oração do menino. Daí onde está? Glória a Deus. O que eu gostaria de falar para os irmãos que estão olhando a respeito do perdão, a palavra de Deus nos diz em Gênesis, uns capítulos atrás, Gênesis capítulo 16, a palavra de Deus diz que Agar ela era uma serva egípcia. E a palavra de Deus diz que Sarai, Sara não podia gerar Abraão. Ela era estéril,
porque Deus tinha fechado a madre dela. Então a palavra de Deus nos diz que Sara oferece Agar como concubina a Abraão. E Agar ela vai gerar Isaac e Ismael. A palavra de Deus diz que Agar ela vai gerar Ismael. E aonde que eu quero chegar com isso, irmãos? Agar, ela, em vez de ela pedir perdão para sua serva Sara, ali houve uma disputa, entende? Porque em vez de ela olhar e reconhecer que se ela teve alguma coisa, foi porque Deus permitiu, tocou na sua líder. Só que ali havia uma disputa entre Sara e Agar. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, no meio da juventude, Abraão representa Deus, há uma disputa. E muitas das vezes Deus não consegue operar, entende? Por causa da disputa, é uma obra da carne. E muitas das vezes nós estamos assim, em vez de Agar voltar e pedir perdão para Sara, não, ela andou, Deus, a Bíblia diz que foi o próprio Deus que Abraão ele se levanta de noite, dá um copo, dá um odre de água e dá pão para ela. Só que o que eu acho interessante, que Agar ela perdeu a morte. Muitas das vezes quando nós estamos passando por uma prova, em vez de a gente vir e voltar e se humilhar e pedir perdão um para o outro, não, a gente perde a morte. E a palavra de Deus diz que Deus ele ouve a oração do menino. E esse menino ele representa o novo nascimento, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ali havia uma disputa, entende? E Jesus, isso vai acontecer no Novo Testamento. Por isso que eu disse que Jesus ele veio para cumprir a lei, né? Não para mudar a lei. Os discípulos estão discutindo, ou seja, Agar e Sara estavam disputando para ver quem era maior perante Abraão. Abraão representando Deus. E no Novo Testamento os discípulos estão disputando acerca de quem era maior perante Jesus. E Jesus toma uma criança e coloca no meio deles. E diz, aquele que não for como uma criança, não pode entrar no reino. Entende? E a criança representa um novo nascimento. E essa criança, ela representa o novo nascimento, a humildade, o perdão, os frutos do Espírito. Entende? Por isso que Jesus pega Ismael. E a palavra de Deus frisa exatamente no versículo, aqui ó, em Gênesis capítulo 21 e verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E muitas das vezes, para a juventude, para mim, para o diácono Jonas, Deus ele quer ouvir a oração do menino, que Deus quer gerar esse menino dentro de nós. O Espírito Santo. O Espírito Santo ele quer gerar um novo nascimento, perdão. Porque não tem como tu perdoar alguém sem antes sujeitar a Deus. A palavra que o nosso pastor Leandro Dias estava pregando. Ele pregou. A sujeição, né? O perdão. Tiago, né? A palavra de Deus diz que o perdão ele apaga multidões de pecados, né? Por isso que eu creio para mim por isso que Deus ele perdoou Davi de uma forma extraordinária, pelo fato do que a palavra de Deus diz que Davi, ele no Salmo 51, verso 4, ele diz, Senhor, apaga as minhas transgressões, porque contra ti, somente contra ti pequei. E como é difícil fazer isso, entendeu? Em vez de assim, eu estou errado com o diácono Jonas, eu sou um jovem, eu estou errado com o meu líder, por que eu não assumo a responsabilidade e falo, eu pequei? Por que o Saul, Deus, ele rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Porque Davi, se tu for olhar na palavra de Deus, Davi sempre, por mais que ele errava, por mais que passou um ano que ele encobriu o seu pecado, a palavra de Deus diz que além dele se arrepender, ele confessava diante de Deus. Verdade. E hoje em dia é muito difícil, né, a gente confessar. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E é isso que o irmão falou, foi tremendo nesse sentido, né, que quando ele falou sobre o menino, né, eu fiquei meditando assim enquanto ele falava, né, a questão do o menino. Deus ouviu a oração do menino, né, e Agar, só concluindo nessa parte, né, que eu fiquei pensando, o menino representa o que? O Espírito Santo, né, também o novo nascimento, também. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, né, ele ora por nós, né, com gemidos inexprimíveis, né. Isso é tremendo. E se não é o Espírito Santo na nossa vida, né? A importância também, né, do jovem buscar o batismo no Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente não tiver essa confirmação, esse fortalecimento, né, espiritual, a gente vai estar sempre andando com uma perna só, vamos dizer assim, né? Exato. Errante, como Agar estava andando errante no deserto de Berseba. Exatamente, a gente vai estar num deserto, mas num deserto que não vai estar sendo guiado por Deus. Não foi guiado por Deus. Não vai estar sendo a direção que Deus quer para nós jovens, né? E
E só para complementar, irmão, o tremendo que eu estava orando, a mesma passagem que a Agar passou, eu acabei de passar por um grande deserto que não foi Deus que me colocou, mas foi eu próprio que fui, de 9 meses no banco, ouvindo, e eu pensava assim, não, eu vou, quando eu sair da disciplina, vou ir para outro lugar, outra área, outro ministério, só que Deus ele me exortou nessa palavra, sobre Agar, não faça como Agar, volta, e Agar e Sara representa a igreja, volta e pede perdão para a igreja, porque tu errou. E nós somos um corpo, e quando um membro falha, Todo mundo sofre. ele corrompe todo. E eu fiquei pensando assim, por que Deus, o anjo do Senhor, olha só, eu fiquei pensando assim, Senhor, por que o Senhor ouviu a oração do menino e não ouviu a oração de Agar? Agar, ela ficou à distância de 1 metro, de um tiro de arco, e pediu a morte. E a palavra de Deus diz que Deus não permitiu o mal para eles ali, porque Deus ouviu a oração do menino. E eu falei assim, Senhor, mas por que então muitas das vezes o Senhor não ouve as nossas orações da juventude? Aí Deus me respondeu, porque eu não ouço a oração de gente grande, e Agar ali era gente grande. Deus quer ouvir a oração do menino, e o menino representa o novo nascimento, o reconhecimento de entender que tu está errado. Aí Deus falou, não, porque eu não ouço a oração de gente grande. Mas quando o menino chorou, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, que é uma teofania, que é o próprio Cristo no Antigo Testamento, ele vem bradando do alto céu. Versículo 17 ali, né, que o irmão leu, fala sobre o anjo. Ele chorou. E a palavra de Deus diz que pode uma mãe esquecer de um filho que veio nascer, mas todavia Deus não esquece dele. E daí o anjo do Senhor ele vem bradando. Por isso que quando Jesus também, o nosso próprio Jesus, ele passou por isso. A palavra de Deus diz ali que quando era uma festa de Páscoa e os judeus tinham costume de ir comemorar, né? E a palavra de Deus diz que a sua mãe e o seu pai foram, e por 3 dias, passou-se 3 dias, e a palavra de Deus diz que Jesus, mas Jesus, a gente procurou em todos os lugares, onde tu estavas, daí ele diz, estou tratando dos negócios de meu pai, né? Me passou uma coisa agora tremenda, pode continuar. Porque ele era um menino, e Jesus era um menino, mas aquele que é nascido de Deus, Deus não esquece dele. Entendeu? Deus não esquece do menino. Embora os homens esqueçam, Deus não esquece. Tremendo que o irmão falou sobre os 3 dias, né? Jesus ficou ausente diante dos pais deles, né? Diante dos pais dele 3 dias, né? 3 dias ele ficou no templo fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus foi levado, né? Para a cruz e morreu por nós, né? Ele ficou os 3 dias também, né? Ausente dos discípulos. Isso. Então, quando Deus, aparentemente, Jesus está ausente, né? Aparentemente, na verdade, ele está trabalhando. Está trabalhando. É um processo. Né? É um processo. Glória a Deus. Pode ser? A gente vai estar fazendo uma pausa, pedir um louvor, pode ser, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar ouvindo um louvor agora. Vou fazer uma pausa. Fez
Aleluia, glórias a Deus. Estamos de volta. Com essa programação que eu creio que está abençoada, porque nós estamos aqui no estúdio sentindo a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou estar lendo o nome de alguns irmãos que estão no chat. São poucos irmãos que estão agora, Glória nesse a momento, Deus. né? Mas eu creio que essa Aleluia. programação vai ficar gravada no YouTube, então outros irmãos vão poder estar assistindo, né, em outro momento. Aqui no chat, então, é o irmão o Roger Pecker. Ele diz aqui: a paz do Senhor, meus irmãos. Área Leopoldina na escuta. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aqui é Lorecir. Ela tá adorando a Deus com as mãozinhas para cima, né? Roberta Souza Belos, ela tá dando aqui a paz do Senhor, paz, oração e união. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Ana Carolina tá dando glórias aqui. Glórias a Deus. Aleluia. Então, nós vamos continuar, né, discorrendo esse assunto, né, que fala sobre o perdão. Esse tema que eu creio que agrada o coração de Deus, né? Porque sem o perdão a gente não consegue ver a Deus, como a gente tinha lido ali em Mateus, né? Nas bem-aventuranças. Então, ao meu lado esquerdo, nosso irmão Diácono Jefferson, né? O líder da área Bom Jesus, dos jovens ali. O irmão sempre nos ajudando, né? Nas nossas dificuldades, né? Glória a Deus. Sempre nos incentivando a buscar a Deus e sempre nos ensinando, né? Aquilo que nós precisamos, né, buscar e da maneira que nós precisamos conhecer a Deus, né? Glória a Deus. Então o irmão está com a palavra. Glória Se o a irmão Deus. quiser. Nós estamos falando de um assunto bem interessante, né? Tá vendo o nosso irmão Christian falar a respeito do perdão, né? Glória a Deus. E essa é a maior dificuldade que um jovem tem, né? De perdoar, né? O jovem tem a dificuldade de perdoar. E quando se não libera o perdão, o jovem ele acaba tendo uma prisão. Uma prisão onde, irmão Jefferson? Uma prisão em sua mente. Não acaba, né? A sua vida espiritual fica presa. Tudo fica, na verdade, parado. E ele não consegue, então, né, ter uma motivação espiritual, até mesmo na oração, na busca com Deus, né? Esse jovem, então, ele acaba, então, não tendo um desenvolvimento espiritual. Acaba tendo, então, vamos supor assim, é um jovem cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus, e acontece um fato, por exemplo, né, eu briguei com meu irmão, tem uma discussão com seu irmão em casa, e aí ele vai para a igreja, e aí, quando ele chega na igreja, né, ele vai orar, já não consegue sentir a presença de Deus. Por quê? Porque ele não pediu perdão para o seu irmão. Como é que ele vai chegar diante de Deus, né? Como é que ele vai trazer a oferta, né, diante do altar, como está dizendo, né? Não, primeiramente tu vai ter que pegar, né? Primeiro vai ter que ter irmão, né? Peça perdão primeiramente com teu irmão e depois, então, né, tu acaba trazendo a oferta para Deus, né? Isso é o correto. Mas agora, se o jovem, de fato, ele não consegue liberar o perdão na sua vida, não consegue, né? Brigou com seu irmão, aí pede perdão, mas amanhã de novo está brigando novamente, estão discutindo, né? Vamos supor que seja assim, né? Trazer um exemplo da Bíblia, né? Que seja, né, um Cael ou um Caim e Abel, né? Acabam discutindo, tendo uma certa discussão, né? Vão para um campo, então acabam tendo essa dificuldade, então por a falta de perdão. Mas Deus olhou para Caim e falou: Caim, né? O pecado jaz à porta, cumpre a te dominar, cumpre a te perdoar, Caim. E a dificuldade que o jovem tem, às vezes, de liberar um perdão, né? Ele tem essa dificuldade. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz a Bíblia, né? O que encobre, né, as transgressões não prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Então, se o jovem ele acaba não liberando o perdão, né, tanto para o seu irmão, ou como para com seu pai, para com a sua mãe, ou para com o líder, né, quando for repreendido pelos seus pais por algum erro, ou pelo líder, né, provar o que vai acontecer com ele, ele vai não tendo esse desenvolvimento espiritual na sua vida, né? Ele tá com a sua mente prisionada, sua mente fica aprisionada, né, pela falta da liberação do perdão, de pedir perdão. Pai, eu errei, ô líder, eu errei nessa parte aqui, né? Por exemplo, né, o líder fala para ele: tu não pode fazer isso, né? Tu não pode fazer isso. Mas
ele continua fazendo. Ele diz assim, ó, me perdoa, né? Mas no outro dia ele está errando de novo. Daí daqui a pouquinho ele continua fazendo aquele ato, né? Isso não é, na verdade, ele não adquiriu na sua vida verdadeiramente o verdadeiro arrependimento genuíno da parte de Deus, né? Ele não conseguiu alcançar. Está vivendo uma vida praticamente de remorso. E Deus é que dá essa graça para o jovem. É Ele. Mas o jovem precisa liberar o perdão. Se o jovem não libera o perdão, né, ele fica praticamente com a sua vida toda bloqueada. Fica bloqueada a sua vida. Fica bloqueada. Sua vida fica praticamente, a sua mente fica aprisionada. Fica um peso, fica fraco, né? Vai ir para uma... Ó, o líder amanhã vai ter jejum, né? Ele não vai para o jejum. Não vai para oração. Porque está pesado. Ele não sabe por que ele está pesado. É porque ele se esqueceu de liberar o perdão para o líder. De liberar o perdão para o líder naquela parte que ele errou, naquela parte que ele falhou. Por continuar fazendo algo ou desobedecendo o líder. O líder falando para ele, ó, jovem, tu não pode fazer isso. E ele não dá ouvido para o líder. Glória a Deus. Ele continua fazendo aquela situação errada, errônea. Glória a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz para nós, irmãos, o que encobre a transgressão, ele não prospera. Está encobrindo, ele não consegue liberar o perdão. E aí então ele precisa pedir ajuda para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar para ele, o teu erro é esse. Tu está falhando aqui, é nesse ponto que tu estás errando. E tu precisa então pedir perdão para o teu líder. Aonde que tu errou com ele? Tu está errando nessa ênfase aqui. Não consegue. E é um peso, não é, irmão Jonas? É verdade, né? Isso é uma coisa muito interessante que o irmão está falando, né? Se a gente não entrar nesse pensamento de ouvir, né? Que a palavra de Deus diz assim, ouvires a voz do Senhor teu Deus, né? Não endureçais o coração, né? E muitas vezes a gente endurece o coração, porque aí tu ouve uma coisa que tu não quer ouvir, mas é a verdade. A verdade, ela vem de encontro, né? Ao nosso eu, né? E a gente já fica com aquela fortaleza se cria na nossa mente. E a gente acaba endurecendo o coração, não deixando a palavra gerar frutos, né, dentro de nós. O irmão, nosso líder, está dizendo, né. E a gente vê no dia a dia isso nas relações, né, que a gente tem com as pessoas. Acontece um fato... Aleluia. Acontece um fato na escola, vamos dizer na escola porque, né, mais jovem assim, né, ou trabalho. Mas digamos que venha alguém falar contigo e aí tu não aceita ouvir a verdade, não aceita que a pessoa diga, né, onde é que tu tá errando. Isso também pela questão da soberba, eu creio, né, que a soberba, a rainha das iniquidades, né, ela que faz a gente não aceitar ouvir a verdade. Muita gente a gente fica pensando só no que eu tô pensando é o certo, só o meu lado é certo. E a gente acaba ficando cego espiritual, né, também. Exatamente. E essa é a questão, né? Nós podemos ter um exemplo bíblico, né, a respeito de José, né? José, praticamente, né, o que ele fez? Ele poderia ter retribuído, né, com seus irmãos, da mesma forma como eles trataram ele, né? José, glória a Deus, né? Pegaram José, né? Tiraram José numa cisterna, né? Mentiram para o seu pai Jacó, nós conhecemos a história, mas depois que toda a família de José, né, eles acabam indo, né, saem de Canaã e vão para o Egito. Quando eles vão para o Egito, né, eles ficam num lugar chamado Gósen, e eles ficam naquele lugar chamado Gósen, e ali então o povo de Israel começa a crescer, eles começam a crescer naquele lugar, glória a Deus. E dessa forma, daí, então, José fica junto com seu pai, né? Ou seja, traz seu pai e fica ali. Seu pai vem de Canaã com todo aquele povo de Israel e fica em Gósen, no Egito. E ao ficar ali naquele local, eles começam a crescer. O povo de Israel começa a crescer naquele lugar. Glória a Deus. E José então abençoa os seus irmãos. Começa a abençoar os seus irmãos, abençoar o seu pai naquele momento, né? E é tremendo, irmãos, é tão tremendo. Aleluia. Que depois que Jacó, ele já está com uma certa idade avançada e ele morre, e enterram ele, aleluia, lá em Canaã. Ele volta de novo para Canaã, enterram ele lá, glória a Deus. Os seus irmãos começam a olhar um para o outro e começam a dizer assim, bah, e agora?
O nosso pai morreu. Aleluia. Como é que vai ficar agora? Agora José vai retribuir tudo aquilo que a gente fez com ele. Vai nos maltratar. Vai brigar conosco. Vai jogar na nossa cisterna. O que ele vai fazer com a gente ainda mais agora que a gente está aqui em Gósen? A gente está aqui no Egito. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com a gente? Já pensou, irmão Jonas? Né? Aí o que acontece? Né? Diz que um deles, a Bíblia não fala o nome, mas a Bíblia diz lá em Gênesis 50, né, adiante aqui fala, que ele se levanta um deles e fala, relata para eles, olha, chega e diz assim, olha, né, o teu pai, José, deixou um recado, e qual é? Que tu tem que perdoar os teus irmãos. E José começou a chorar, por causa daquele recado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele perdoou os seus irmãos. Oh, glória. Perdoou os seus irmãos. Ele liberou o perdão, irmãos. Imagina o que é a pessoa liberar o perdão, né? É que nem tu tirar um pedaço de pano, né, de um cano, por onde não passa água. Né? Não passa água. A água não desce porque tem um pedaço de pano. Aí quando tu tira aquele pano, a água tem acesso para passar. E assim é a revelação de Deus, né? Até ali então, irmãos, né? O que José fez? José tirou aquele pano, tirou o pano, ele disse assim, eu vou perdoar. Ele acabou perdoando os seus irmãos e não retribuiu da mesma forma que eles fizeram com ele. Isso é um grande exemplo para nós, irmãos. Coisa tremenda, né? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? A gente precisa se a pessoa vier, né, nos contra-atacar e tentar arrancar a nossa túnica, roubar a nossa túnica, né? Tem gente, irmão, que olha assim, tem jovens, quem sabe, que estão na igreja, tem essa ação, ele vem, né, e quem sabe, né, ele tenta atacar de uma forma humana o outro, porque de certo, de fato, ele não está entendendo as revelações de Deus, né? Quem sabe é um novo convertido que recém chegou, mas ali ataca o outro, quer tirar a túnica do irmão, acaba tirando a túnica da salvação da sua vida, né? E ele não tem o perdão na sua vida, ele não tem o perdão na sua vida. Mas aquele que tem a túnica, irmãos, né? Aquele que tem a túnica, vamos supor assim, que seja um José da vida, que não venha retribuir da mesma forma, não venha discutir, não venha brigar, mas que venha perdoar o outro jovem. Vale a pena ter o perdão na sua vida. Tem que ter o perdão, né? E o perdão é tudo. Se eu não conseguir perdoar, se esse jovem não conseguir perdoar o outro jovem, ou não perdoar o líder, como é que Deus vai perdoar ele? É verdade. É ou não é? Como é que Deus vai perdoar ele? Aí Não que, tem como. Aí que entra aquela passagem que a gente estava falando lá no início, né? Que fala assim, a maneira que tu quer que te tratem, tem que tratar o próximo, né? Jesus fala sobre isso, que essa depende de toda a lei e os profetas, né? E exatamente o que o irmão está falando, né? Se tu não consegue liberar o perdão para alguém, né? Como Deus vai agir, né, no meio, né? Não tem como. O maior desafio, irmãos, que eu vejo assim, né, que a gente sempre fala, né? A gente sempre fala na igreja a respeito disso. O maior desafio é amar a Deus, né? A dificuldade que o jovem tem de amar a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos isso como um desafio, um grande desafio. É amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu preciso abrir mão da minha própria vida para fazer a vontade de Deus, né? E às vezes, irmãos, se a pessoa não tem esse amor de Deus, o amor de Deus na sua vida, ele não consegue liberar o perdão. O jovem não consegue liberar o perdão. Eu preciso ter o amor de Deus na minha vida para poder liberar o perdão. E essa é a dificuldade que o jovem tem. Se a pessoa não tem o amor de Deus na sua vida, e não tem praticamente um novo nascimento em sua vida, né? Ou mesmo até tendo um novo nascimento, às vezes o jovem pode errar com alguém, pode falhar. Qualquer um de nós pode errar, irmãos. Mas é necessário a gente ter a graça e ter a revelação de Deus nesse momento. Viver uma vida sistemática de oração, viver uma vida sistemática de jejum, né? Uma busca intensa com Deus, ter intimidade com Deus, né? E que, praticamente, né, que nem diz a palavra de Deus, José, praticamente, irmãos, ele tinha, mesmo tanto no Egito, né, o Egito não entrou dentro dele, não entrou o Egito dentro dele, e é interessante que José ele tinha umas características muito boas, e as características de José tinham as características muito boas, né, ele tinha perdão, tinha amor, né, foi o pecado vem até ele, né, que era, o pecado vem até ele, né, o que ele fez quando o pecado veio até ele, né? Saiu correndo. Ele fugiu do pecado.
fugiu do pecado, né? E mesmo assim ele teve que liberar perdão da mesma forma naquela situação, mesmo acontecendo aquele fato. Foi preso depois. Sim. Foi que aconteceu todo um processo, né? Até ele... Toda aquela situação. Mas ele, o que ele fez dentro dele, mesmo aquilo ali, né? Não tendo o fato ter ocorrido, né? De ele ficar com a esposa de Potifar, mesmo assim, ele teve que liberar o quê? O perdão, né? E às vezes o jovem, alguém pode fofoquear ou falar da vida desse jovem, né? Mas o que ele tem que fazer? Ele tem que perdoar, né? E as vestes, né, dela ficou com quem? Né? Que aconteceu nesse fato aí? Quando ele fugiu? É? Quando ele fugiu, as vestes dele ficou na mão da... Exatamente, as vestes dele ficou com ela, né? E quando as vestes dele ficou com ela, o que ela fez? Ela levantou uma calúnia contra a vida de José. Levantou uma calúnia contra a vida dele. Uma ação ao contrário contra a vida de José. Mas o que o José fez? José, mesmo assim, com toda aquela situação, ele teve que liberar o Perdoar perdão. ela também. E ela também. Mas mais é ele, por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus. Eles já estavam de fato no Egito. E José, né? José era de Canaã. Não é? Era de Canaã. Oh, glória a Deus. Ele estava na Terra Prometida, né? Estava na Terra Prometida. Aí ele sai de lá, o que acontece? Para no Egito, né? Monta um cenário para ele. Né? Monta um cenário para ele totalmente ao contrário daquilo que ele esperava. Teve vários sonhos. Deus revelou várias coisas para ele. Mas José teve que perdoar, irmãos. E a dificuldade, imagine, irmãos. José não era casado, né? José estava longe dos pais. José estava longe de todo mundo e estava praticamente sozinho. Mas José tinha as boas características de Deus em sua vida. Aleluia. Aleluia. Ele teve que perdoar. Oh, glória a Deus. Aleluia. E nós podemos dizer, irmãos, de fato, usando esse exemplo de José, né, que as características dele eram boas. Por quê? Porque ele perdoava, porque também ele amava a Deus. Para fazer o que ele fez, um jovem precisa amar a Deus e não amar de fato as coisas do mundo. Porque se ele amasse as coisas do mundo, as coisas do Egito, né, ele já teria ficado com a esposa de Potifar. E ele tinha se agradado, né, com com os deuses do Egito. Poderia adorar outros deuses, fazer outras coisas no Egito. Mas não, ele continuou, aleluia, se arrependendo. E debaixo da presença de Deus, mesmo estando no Egito, mas não se deixou se contaminar com o Egito. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Assim como Daniel. Daniel também, irmãos, estava num lugar que não era para ele estar, né? Na Babilônia, mas não se deixou, né, ser levado pelas iguarias do rei. Não foi contaminado pelas coisas, né, da Babilônia. Glória a Deus. E aqueles 3 irmãos também, né? Ele não estava sozinho, né? Ele Exato. achava que estava sozinho no primeiro momento, mas tinha mais 3 pessoas naquele... A gente Parece não tá ser nada, sozinho. né, irmãos? Parece não ser nada, né? A pessoa fazendo uma alta análise, assim, né? Na questão do perdão. Mas o perdão, irmãos, olha... Se Deus não perdoar esse moço, se Deus não perdoar esse jovem, né? Esse jovem, se Deus não perdoar esse jovem, como vai ser a vida espiritual dele? Imagina José estava bem com Deus, irmão. Estava sempre na presença de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão pelas suas falhas. José, quem sabe, estava lá no Egito, mas chorava na presença de Deus, se lembrando das coisas que tinha ocorrido com seus pais e com a sua família. Pois é. Quantos jovens passam por isso, irmãos? A dificuldade que tem de perdoar, quem sabe, o seu pai. A dificuldade que tem de perdoar a sua mãe, oh glória. Mas José tinha o perdão, oh glória. Glória a Deus. Ele tinha o perdão na sua vida, porque ele perdoou o seu pai. Oh, glória a Deus. Mesmo seu pai, de fato, não fazendo nada para ele. Oh, glória a Deus. Mas ele tinha o perdão na sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. O perdoou os seus irmãos. Perdoou a todos. E é isso que Deus requer de um jovem. Que ele venha ter o perdão na sua vida. Glória a Deus. Glória E a Deus. esse é o maior desafio. O perdão.
Aleluia. Aleluia. Se eu não perdoar, irmão Jefferson, o que que acontece? Trava toda a tua vida espiritual e tu fica num peso terrível. Não é? O carro não funciona mais. Não consegue dar a primeira, nem a segunda marcha. Vira a chave e não dá certo. Tem problema no motor desse jovem. Não é? Tem que consertar o motor. Tem que mandar pro conserto. Esse conserto é Deus. Faça um conserto com Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E o jovem tem que ter um novo nascimento na sua vida. E para ele ter um novo nascimento na sua vida, ele tem que pedir ajuda para Deus. Ajuda para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E esse é o desafio, né, irmão Jonas? Esse É um desafio, não é? É um desafio. É um desafio. Porque isso entra naquela questão do negar a si mesmo, né? A gente nega emoções, sentimentos, pensamentos. Essa é um enfrentamento, né? Que se a gente não colocar na consagração, né? A importância do jovem também está nas consagrações de sábado, né? E está em todas essas atividades, né? Que os líderes, quem sabe o líder, né, faz uma reunião e convoca os jovens, né? Os jovens não vão, os jovens não dão ouvidos, né? Aquilo que a liderança tenta levantar os jovens, né? E é ali, naquele momento ali, que a gente vai conseguir a força, né? Para negar a si mesmo e para desenvolver, né? E receber essa graça de Deus de perdoar verdadeiramente, né? Não só uma coisa assim que tu fala de boca para fora, mas limpar mesmo o coração, né? E é na consagração que isso funciona, né? Começa a orar, buscar Deus. Deus me liberta nessa situação, né? Que o fulano de tal, o irmão, enfim, a irmã, alguém, né? Me afrontou, isso me deixou magoado, né? E nesses momentos, né? Que a gente vai colocando a Deus para pedir a libertação, né? Eu creio que Deus, ele se agrada, né? Desse lado. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Então, se uma pessoa não consegue liberar o perdão, essa pessoa está o quê? Presa. A sua mente está aprisionada. Está aprisionada. Né? A sua mente está aprisionada. Com rancor, com ira, com discórdia, muitas das vezes. Ou traz uma certa vingança, querendo se vingar daquele fato que ocorreu. Por isso, irmãos, ele está com a sua mente aprisionada onde? Na ira, na discórdia, na contenda, porque ele não quer liberar o perdão. E assim nós podemos também trazer outro exemplo, né, de Caim. Nós podemos voltar novamente para Caim. Eu pensei nele antes do senhor falar. Então, Caim, né, ele não conseguiu liberar o perdão, ele não tinha dentro dele o perdão no seu coração, né? Caim estava obstinado, ele já estava com aquele preparo, ele já estava com tudo manipulado, já estava fazendo planos. Deus olhou e veio, né, e falou com ele. Por que estás irado? Por que caíste o teu semblante, Caim? Se bem, né? Seria matar o irmão. Ele já estava com tudo manipulado, porque ele não tinha o perdão dentro do seu coração. Não havia o perdão dentro dele. Não cabia Deus ali, porque já estava cheio de já estava rancor, cheio de si, né? do seu eu. Inveja e coisas assim. E o ódio estava dentro dele. E aí Deus falou, ó Caim, né? O pecado jaz à porta. Foi um aviso, né? Exatamente. Deus avisou Caim. E ele, o que ele fez? Ele deu ouvido? Ele não deu ouvido, ele continuou manipulando aquela situação e fez um plano para cometer aquele ato. Glória a Deus. Então ele era um que Caim, como estava a vida espiritual de Caim? Ele estava aprisionado. A sua mente estava aprisionada na ira, na discórdia, na contenda, por não liberar o perdão para Abel. Né? Havia fatos que, havia ocorrido, né, que Caim não gostou. Alguma coisa não era, né? E às vezes ele poderia, e às vezes, né, irmão, aquela pessoa pode fazer alguma coisa, né? E mesmo aquela pessoa faz alguma coisa contra a tua vida, age contra a tua vida, se ira contra ti, mas mesmo assim, mesmo tu não fazendo nada para aquela pessoa, tu tem que liberar o perdão, irmão. A Bíblia diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. E Jesus quer que nós amamos uns aos outros. E Caim não tinha isso na sua vida. Não tinha. Então Caim estava aprisionado. E Deus, se Caim,
cumpre a te dominar. O pecado jaz à porta e cumpre a te dominar. Deus diz assim, Caim, tu pode ser livre dessa situação, mas tu precisa negar a ti mesmo. Tu precisa reprovar essa situação. Mas não, ele continuou ainda querendo, né, manipulando aquela situação de querer agir contra a vida do seu irmão. E Deus não quer isso, irmãos. A Bíblia diz que nós temos que entrega o teu caminho a Deus, Caim tinha que se entregar para Deus, ele não tinha entregado a sua vida para Deus. Mas José não, José entregou a sua vida para Deus. Aleluia. Então existe aquele jovem que não entrega a sua vida para Deus, vive manipulando, né, certas situações. Deus avisa para que ele venha reprovar e rejeitar aquela situação, né? E tem o outro que é José, não é? Aquele que acaba tendo o perdão na sua vida, né? E acaba também tendo uma vida sistemática, aleluia, de comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vale a pena a gente ter o perdão. O jovem venha perdoar os seus pais, né? O jovem venha liberar perdão para o líder, né? A dificuldade, ainda mais quando o jovem com aquela situação ainda assim, não, é de Deus esse negócio, é de Deus isso aqui, líder. Eles, não é de Deus isso aí, rapaz. Não, mas é de Deus, Deus falou. Não é de Deus, ele continua dizendo que é de Deus aquilo ali. Mas Deus falou comigo, fui num sonho, Deus falou comigo, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então ele pensa que aquilo ali é de Deus, e não é. Porque Deus revelou ao líder. A Bíblia diz que Deus, né? O que a Bíblia diz lá em Amós capítulo 3, versículo 7? Que Deus não deixa nada a revelar o seu segredo aos seus santos servos profetas. Deus revela o seu segredo primeiramente para o líder daquele jovem, né? Glória a Deus. Então é necessário, se o jovem não consegue liberar perdão, ele precisa da ajuda de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o libertador, o salvador. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo é o único que pode nos ajudar e ajudar esse jovem que está nos ouvindo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Só Deus para dar vitória. E só Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar então orando, né? Vamos estar orando então para nos despedir, e eu creio que o Senhor falou conosco, né? Falou com os irmãos que estão em casa também, né? Sem perdão, a gente não vai conseguir ter vitória no mundo espiritual. Glória a Deus. Vamos estar orando então, agradecendo. Vou dar uma olhadinha no chat, ver se alguém pediu oração. Um segundinho aqui. Glória a Deus. Só para não deixar os irmãos sem... a irmã Victoria Ávila deu paz, oração, união, da área São Borja. Depois a Glória a Deus. Bruna Borges, Aleluia. deu paz do Senhor, ela é da área Alegrete. Glória a Deus. Richard Faria, da área Capão da Canoa. Aleluia. Dando paz, oração, união. Glória a Deus. Oh, glória ao nome Esses são de os irmãos que estiveram conosco. Vamos Aleluia. estar orando então e despedindo. Senhor Jesus, em Tua presença, Senhor, nós te Senhor, queremos te glorificamos. exaltar, Senhor, te Nós te agradecer por essa glorificamos, noite Senhor. na Tua presença, Senhor. Te adoramos. Pedimos, Senhor, que, Senhor, tudo Deus, aquilo que foi viemos aqui, falado de aqui, Pai, venha produzir, para fazer a Senhor, Tua vontade. frutos dignos de arrependimento, E, Senhor, Senhor, ajuda esses jovens na vida de todos nós, Pai, que estamos a aqui perdoar, nessa live, Senhor. Senhor, Aquele que nessa não noite, consegue Pai. perdoar, Senhor. Coloca o perdão em Dá nós, graça Senhor, nosso para coração, perdoar. Dá Senhor, força para esse nos jovem ajuda a nos perdoar, arrepender, Ter Senhor, o perdão na sua vida. das situações, circunstâncias Ajuda, que Senhor, possam ter ajuda esse travado, jovem. Senhor, Abre o os olhos do ministério, moço, Senhor, aquele moço que não do enxerga, Teu filho, da Tua aquele filha, moço que tem Pai. dificuldade, Senhor, nesta como área de diz lá, perdoar Senhor, em as suas Apocalipse, emoções. capítulo 2, Está Senhor, preso, diz a Tua Senhor. palavra, Mas o lembra-te, Senhor pode deixar pois, ele de onde livre nesta caíste noite, e Pai. arrepende-te, Ele possa pratica as alcançar, primeiras obras, aleluia, quando não, brevemente a de libertação. ti, e atirarei do teu E venha lugar, ser do teu livre. castiçal, Ajuda se esse não te jovem a ser livre, arrependeres. Senhor, a Pai, ser em livre nome de novamente. Jesus, Senhor, que essa palavra venha Oh, frutificar, Senhor, no nosso ser, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a liberar perdão, Senhor, e de perdoar a nós, Senhor, também, Pai. Para que o Senhor venha a nos mostrar o caminho, venha a nos ajudar, Senhor, nas nossas fraquezas. Te Em nome do teu pedimos, filho em amado, nome de Jesus Jesus Cristo, Senhor. Opera o Senhor, teu e te milagre. agradecemos. Abençoa cada um em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glórias a Amém. Deus. E amém. E o nosso lema é Deus na frente.